Nutrição e Saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. A gente já falou aqui no quadro Nutrição e Saúde sobre lancheiras saudáveis para as crianças, né? O papai e a mamãe já sabem aí. Mas cada vez mais, gente, os adultos também montam lancheiras para levar para o trabalho. Por isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Camila Spinelli para falar sobre receitas fáceis e práticas para a lancheira dos adultos, né? Porque afinal de contas, se a gente não se organizar, a gente come besteira. Que tal você preparar uma parte aí separar uma parte do fim de semana para levar os lanches para o trabalho ao longo da semana? Camila Spinelli vai contar pra gente como fazer isso. Bom dia, Cami. Bom dia, Gi, Belmiro, Jack, a todos os nossos ouvintes. E só vou complementar, Gi, além de a gente só comer besteira, a gente fica pobre. Fora essa, né? Ô, Cami, bom dia. Pergunta que não quer calar, já que a Gi falou de strudel. Pode botar um strudel na lancheira? Opa! Olha, com equilíbrio e moderação, claro que pode. Porque é um né? strudelzinho bem quentinho, hein? Com um café, coisa linda, hein? Coisa linda, né? Ah, e rapaz. diz ainda que dá pra comer com uma bola de sorvete, né? Dependendo aí a tradição, acho que deve ter no documentário isso. A cara do Jack, Aham, chocado. uma bola de sorvete de creme. Sorvete de creme, Jack. Dá, mas não é legal. Eu pelo menos não acho, né? Mas enfim, aí Olha, o gosto é gosto, né? Tradicionalmente não é, tá, Belmiro? Assim, não é tradicional que se faça, mas tem alguns locais que servem, né, o cardápio dessa forma. Exatamente. Mas vamos ver o documentário pra gente. Fiquei super curiosa agora. Já sabia que ia sair esse documentário, tava esperando. Porque, é tão legal, né, a gente entender um pouquinho de cultura e... Tem muita coisa por trás, Muita né? coisa, muita Principalmente corteza cultura também, né? da comida, né? Da comida, com certeza. Porque ela traz gerações, né? Traz. E isso é uma coisa importante, ó, que já faz o gancho porque a gente vai falar agora. Porque planejamento também envolve não só fazer dieta, gente, mas também conseguir seguir o que pra ti faz sentido comer, né? Eu sempre gosto de falar disso quando eu dou aula, que... A gente muitas vezes tem que olhar para o indivíduo, não muitas vezes, isso é prioridade, né? Que a gente olhe para o indivíduo como um ser único. Então, se ele não está acostumado a comer tapioca de manhã, por que eu vou enfiar tapioca de manhã para ele se ele está aqui na região sul que come pão de manhã? Exatamente. Então, assim, isso inclusive, a alimentação, ela é sociocultural, né? Ela é emocional, ela é sociocultural, então a gente precisa, sim, olhar para essas particularidades. E não tem problema ter pão na lancheira ou ter pão no nosso dia a dia. O que nos importa é ter o equilíbrio. É claro que uma pessoa que vai ter uma sensibilidade ao glúten ou que por algum motivo não pode comer trigo, enfim, né? Ou não quer comer farinhas brancas, mas quer ir para uma farinha integral, tudo bem trocar por um pão sem glúten ou por outras preparações com farinhas, né, diferenciadas, mas não que o pão precisa ser abandonado nessa dieta, né? A carbofobia acabou deixando o pão lá junto com o ovo na época do pode, não pode, deve, não deve, né, e assim por diante. Mas por que não um pãozinho na lancheira? Pãozinho com ovo cozido, por exemplo. Exatamente. Ou até mesmo dá pra fazer uma pastinha com ovo, né? Que fica bem gostosinha, com requeijão, pão... Ovo e requeijão, meu amigo. Ovo cozido com requeijão. Parece não ficar bom, mas bota um salzinho, fica uma delícia. Parece E isso bonzinho. pode ser um recheio. Isso pode ser até um recheio. Frango, né? Ou o próprio queijo. Eu vou Pode botar um melado por cima. Fica gostoso. Mas não fica? Fica. Eu gosto de comer pão ou aquele ovinho cozido com um melado por cima. Isso fica bom, Eu gosto de cara. queijo com melado. Queijo com melado? Queijo também? com melado, pra mim, melado. faz mais sentido. Mas acho que é cultural também. Nós, alemães, gostamos disso, né? A turma da Fazer uma Alemanha misturinha, gosta. uma chimia, não é assim? Com a coisa doce com o salgado. Mas ele pode, desde que você tenha o resto do seu dia, o seu dia equilibrado, tá tudo bem. Porque muitas vezes a gente tenta fugir, o melado, por exemplo. O melado é um tipo de açúcar que ele é muito mais saudável do que um açúcar branco refinado, que às vezes eu vou deixar de comer o melado pra comer 3 bolachas recheadas. Foi uma conta, né, não inteligente que você fez, né? Por quê? Porque o melado vai trazer muito mais nutriente do que uma bolacha recheada. Mas tá escrito que tem vitaminas e minerais. Amor, é sintético aquilo. O teu corpo não absorve daquela maneira, tá? Então, assim, não dá pra gente comparar, né? Enquanto a gente fala de o que levar, né? O que fazer. Bom, se você tem no seu trabalho um lugar que tenha micro-ondas, geladeira, excelente, né? Uma mini copa, tá? Até já sugiro que você além para começar a falar de planejamento, que você compre uma lancheirinha. Sim. Ai, que coisa horrível. Não é horrível, adoro, né? Tem várias marcas, dá pra você personalizar com o seu nome, né? Escolher a estampa. Elas são térmicas, então são interessantes. Assim você consegue planejar, comer melhor, comer mais saudável, né? E dar aí um respiro pro bolso, porque a alimentação aumentou,
né? Tudo aumentou no mercado. E assim você também consegue ter um planejamento que vai não te fazer sair tanto da rotina, te fazer economizar, e também esse planejamento ajuda com que a gente deixe esse dia mais nutritivo, por assim se dizer. Porque aí você consegue ver quantas frutas você levou. Você conseguiu dar conta de comer suas frutas, né? Você tá comendo Normalmente a gente verdura. só leva elas pra passear, né? Só Vai e leva pra volta. passear. Então, se você tá com ela na bolsa, é importante. E isso, Gi, é uma coisa bem legal que eu digo, assim. A gente geralmente faz isso no domingo, né? Que é começar a dieta na segunda, e daí no domingo a gente vai lá e compra o mercado inteiro. Daí ele fica estragando lá, porque não é um hábito. Começa devagar. É a mesma coisa com o planejamento da lancheira. Começa devagar, né? Então começa a mudar os teus hábitos. Não sai do domingo ou da sexta passada comendo a cuca né? Ou a cuca, o bolo, o salgadinho lá no trabalho, para segunda-feira dizer... Ou estrudo. Mas para na segunda-feira dizer assim, não, agora eu tô de dieta, agora eu não vou comer mais nada, e tu até te isola daquele momento social no teu trabalho com teus amigos. Então te permite ir devagar, eu acho que isso é um ponto bem importante, bem primordial. E sim, se a fruta for passear contigo durante a semana, que depois tu dê prioridade para ela e trace algumas metas para que tu consigas aos pouquinhos ir aumentando. Não adianta hoje você não comer fruta e levar 3 frutas pro trabalho. Aí tu vai te boicotar, né? Tu vai te sentir culpado depois e derrotado, porque você não conseguiu comer aquilo. Então a gente não precisa fazer isso com a gente. Então, se hoje eu não como fruta, leva uma. Ah, mas que fruta que eu vou levar? Vou levar manga. Gente, se você cortar a manga e não comer, talvez amanhã fora da geladeira ela já estragou. Fora que dá um pouquinho Né? de trabalho também, né? É. O cara que não tá acostumado, a manga é um pouquinho mais difícil, né? Leva uma maçã, então. Exatamente, Começa uma pela banana, banana, pela maçã. Agora tá na época da tangerina, o caqui também tá na época do caqui. Caqui é só lavar e você consegue comer igual maçã. Sim. A pera também. Então são opções que você pode aos pouquinhos ir incorporando. A uva também, porque a uva você higieniza, deixa ela ali, né? E eu já falou aqui sobre como higienizar os vegetais e as frutas para durarem mais tempo, e elas duram. Gente, ontem eu joguei fora 3 folhinhas de alface que sobraram de 15 dias, Olha que só. estavam na geladeira higienizadas, né? E tô contando porque, gente, eu não comi as 3 folhinhas de alface. Eu comeria por causa da tartaruga, porque eu tenho uma tartaruga Preferiu dar pra ela. que dela não deu conta, porque a gente separou, né? E acabou indo fora depois de 15 dias. Então, assim, é possível que a gente consiga se organizar e planejar. Ai, precisa ser o mundo ideal que a gente vê na rede social, todo mundo no domingo lá fazendo marmita? Não. Venha aos poucos, né? Te permite fazer essa semana, por exemplo, um cupcake um pouquinho mais saudável, né? E não é difícil, ó. Amassa uma banana, quebra um ovo, 2 colheres de aveia. É isso, tá? Precisa nem fermento. Banana, ovo e aveia. Ah, pode colocar até o fermentinho se você quiser, né? Pra ele crescer um pouquinho, mas ele não vai crescer muito não, tá? Já tô contando. E canela, que daí também realça o sabor, né? A canela ajuda a realçar o sabor. Gente, são 4 ingredientes simples e você pode congelar. E aí tu leva pro teu trabalho, mesmo congelado, na parte da tarde ele já vai estar bonzinho, você bota 30 segundos no micro-ondas, toma com um cafezinho, fica uma delícia. Então são opções que a gente consegue ter e a gente pode ir aos poucos, né? Outra coisa que é possível, tortinha de liquidificador. Né? Então, leite, ovo, o óleo. Ai, mas a Nutri tá falando para colocar óleo, por que não? Por que não? A gente pode, se a gente coloca com moderação e com cautela, eu prefiro que você coloque 3 colheres de sopa de óleo na tua tortinha do que você coma um pacote de creme cracker, por exemplo, que tem muito mais gordura, ou uma gordura saturada, que não é uma gordura legal, do que botar, sei lá, um óleo de girassol ali na tua preparação, né? Então, isso é um olhar importante. Se permita ir aos poucos para algo mais saudável. Então, as opções que a gente tem, né? São as castanhas, os iogurtes, se você tem, claro, no iogurte, ou nos queijos, ou no ovo cozido, ou no omeletinho, se você tem uma geladeira. Se não, investe numa boa lancheirinha térmica, coloca esses gelinhos dentro, né? Tipo gelox, ou esses gelinhos coloridos que a gente encontra nas lojas de quantas coisas aí, utilidades, né? Que a gente vai ter uma preservação desse alimento mais rápido. Fruta, não... Acho que assim, esse é meu ponto, né? Não dá pra faltar fruta. E uma polêmica que daí a gente pode trazer num outro momento, né? Mas que é o whey protein, né? Tem muita gente que leva o whey como um lanchinho. Assim, nada
contra nem a favor, eu quero só botar uma reflexão aqui. O whey protein, ele é um suplemento e ele visa complementar a alimentação. E como suplemento, como complemento alimentar, o importante é que ele tenha prescrição de um profissional, que te diga qual é o melhor whey para você tomar, né? E isso também vem ao encontro dos iogurtezinhos ricos em whey, que aí estão lá R$7, R$8, enquanto você poderia comprar uma bandejinha muitas vezes que vai custar R$7, R$8 para uma semana, ao invés de para uma refeição. Então, são olhares gentis e inteligentes que a gente faz ao longo do dia, que a gente economiza no bolso, mas traz mais nutriente também, né, para o nosso dia a dia. E aí, para quem quer mais informação, nosso tempinho aqui é curto, vai lá no Portal da Cidade, que lá eu vou trazer várias outras diquinhas, né, bem pontuais assim. Se não, deixa as dúvidas aqui que a gente vai respondendo, né, ao longo dos programas. Toda terça-feira a Camila tá aqui, é só mandar sua dúvida. Vamos embora, gente? Vamos fechar, Cami. Obrigada pelas dicas de hoje. Vamos tentar segui-las. Obrigada, até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br. Mix.